Existencialismo e imortalidade. A controvérsia existencialista sobre a morte como fim último. Parte 1. Na vastidão filosófica do existencialismo, emerge uma controvérsia intrigante: morte como fim último. Alguns dos maiores pensadores dessa corrente, como Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger, lançaram luz sobre a morte como um elemento central na experiência humana. Sartre, em O Ser e a Nada, argumenta que é a consciência da finitude que confere significado à nossa existência. Heidegger, em O Ser e Tempo, explora a mortalidade como o horizonte que dá forma à nossa compreensão do ser. A controvérsia emerge quando essa perspectiva é interpretada como nihilista. Para aqueles que buscam consolo em crenças na vida após a morte, a ideia de que a morte é o fim último pode parecer desafiadora. No entanto, os existencialistas não veem a mortalidade como um beco sem saída, mas como um catalisador para atribuir valor à vida. Reconhecer a finitude, argumentam, nos lembra da responsabilidade de criar significado aqui e agora. A visão existencialista destaca que, ao evitar a mortalidade, podemos cair na armadilha do Amalfaith, uma fuga da responsabilidade autêntica. Sartre ilustra isso em La Náusea, onde seu personagem, Roquentin, confronta o absurdo da existência e a futilidade das tentativas de escapar da finitude. A morte, então, é o ponto de referência que nos confronta com a urgência de vivermos com autenticidade. No entanto, a controvérsia persiste. Críticos argumentam que essa visão pode parecer implacável, privando a vida de uma possível transcendência. A negação de um significado absoluto além da morte pode criar um vazio existencial para aqueles que buscam um propósito duradouro. Para abordar essa controvérsia, é vital contextualizar essas interpretações existencialistas. Elas não promovem o desespero, mas sim um chamado à responsabilidade radical. A morte, longe de ser um ponto final, serve como uma âncora que nos conecta ao presente. O desafio está em equilibrar a aceitação da mortalidade com a criação de significado, transformando a finitude em uma fonte de inspiração para uma vida autêntica e plena. O existencialismo, nesse sentido, propõe uma revolução na forma como percebemos a morte, convidando-nos a enfrentá-la de frente e, assim, descobrir um significado mais profundo na jornada da vida. Parte 2. A profundidade da visão existencialista sobre a morte se manifesta nas obras de Albert Camus, especialmente em O Mito de Sísifo. Camus explora a ideia do absurdo da existência e sugere que, confrontados com a inevitabilidade da morte, somos desafiados a criar nosso próprio significado em um universo aparentemente indiferente. O absurdo, para Camus, surge da busca humana por um sentido duradouro em um mundo que permanece silencioso diante das perguntas existenciais. No entanto, a resposta não está na resignação, mas na revolta. Ele propõe que, ao aceitarmos o absurdo, podemos nos rebelar contra ele, criando uma vida significativa através de nossas ações e escolhas. O existencialismo, então, apresenta uma dualidade intrigante e a consciência da mortalidade como um catalisador para a autenticidade e, simultaneamente, a confrontação com o absurdo como um convite à revolta criativa. Essa dualidade revela a complexidade do relacionamento entre a vida e a morte na filosofia existencialista. A controvérsia, no entanto, persiste para aqueles que buscam uma promessa de vida eterna. A visão existencialista desafia a necessidade de um significado transcendental, argumentando que a verdadeira liberdade e significado emergem da aceitação corajosa da condição humana, incluindo a finitude. Esse desafio, por vezes, pode causar desconforto e resistência, especialmente em sociedades em que as crenças na vida após a morte são fundamentais.
Obras como A Peste ou de Camus exploram as reações das pessoas diante da inevitabilidade da morte, mostrando como a consciência aguda da finitude pode moldar o caráter humano. O personagem principal, Dr. Rieuss, enfrenta a peste não apenas como uma ameaça física, mas como uma metáfora da presença constante da morte em nossas vidas. Sua luta não é apenas contra a doença, mas também contra o absurdo e a busca por um significado em meio à adversidade. A resposta existencialista à controvérsia sobre a morte como fim último não é negar a angústia que a finitude pode provocar, mas sim abraçar essa angústia como uma parte intrínseca da experiência humana. Enquanto algumas filosofias podem oferecer conforto em promessas de vida eterna, o existencialismo convida a confrontar a morte de frente e, através dessa confrontação, descobrir a verdadeira essência da vida. Conclusão. Em conclusão, a exploração existencialista da morte como fim último apresenta uma perspectiva desafiadora que instiga uma profunda reflexão sobre o sentido da vida. Filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus oferecem uma abordagem que destaca a importância da consciência da finitude na criação de significado autêntico. A visão existencialista não é meramente nihilista, pois reconhece a potência da liberdade humana em forjar significado em meio à condição efêmera da vida. Ao confrontar a inevitabilidade da morte, os existencialistas argumentam que somos confrontados com a responsabilidade de dar forma à nossa existência de maneira autêntica, criando significado através de nossas escolhas e ações. A dualidade apresentada entre a consciência da morte como um fator limitante e a revolta criativa contra o absurdo ressoa como um convite para abraçar plenamente a experiência humana. Enquanto algumas visões filosóficas podem recorrer a promessas transcendentes para mitigar a ansiedade diante da morte, o existencialismo desafia a buscar significado no aqui e agora, aceitando a realidade da finitude como parte integrante da condição humana. A controvérsia em torno da morte como fim último reflete, em última análise, a diversidade de perspectivas sobre o significado da vida e as estratégias para lidar com a inevitabilidade da morte. Para alguns, a visão existencialista pode parecer austera, mas para outros, representa a oportunidade de abraçar plenamente a liberdade e a responsabilidade que vem com a consciência da morte. A filosofia existencialista, ao desafiar as concepções tradicionais da vida e da morte, oferece um convite provocante para uma reflexão mais profunda sobre o que significa existir verdadeiramente. Ao abraçar a finitude como uma parte intrínseca da existência, os existencialistas propõem um caminho corajoso em direção à autenticidade, onde a vida encontra significado não apesar da morte, mas precisamente por causa dela. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!